No dia seguinte, após o gesto generoso da menina de oferecer seu sanduíche a um morador de rua, uma batida na porta interrompeu a rotina de trabalho de seu pai Paul. Ao abrir a porta, ele se viu frente a frente com dois policiais. Suas expressões sérias fizeram seu coração bater forte de surpresa e preocupação imediata. O que poderia estar acontecendo? Esta é a casa dos pais de uma menina chamada Luísa, perguntou um dos policiais, olhando para Paul com um olhar sério. E então algo completamente inesperado aconteceu em seguida. Luísa, uma garotinha adorável, passava todos os dias no carro com seu pai Paul, por um charmoso parquinho a caminho da escola. Os olhos grandes e curiosos de Luísa sempre observavam tudo ao seu redor, captando cada detalhe do mundo que passava pela janela do seu carro. Um detalhe em especial sempre lhe chamava a atenção: um homem magro e de aparência cansada, que ficava sempre sentado no mesmo banco, sob a frágil sombra de uma árvore. O homem usava roupas surradas, e seus ombros estavam sempre ligeiramente curvados, como se carregasse o peso do mundo. Seu rosto, marcado pelo tempo e pelas adversidades, exibia uma expressão de melancolia silenciosa que nunca passou despercebida a Luísa. Com a inocência típica de uma criança, Luísa via esse homem e dizia ao pai: "Ele está triste. Onde está a mamãe dele?" Paul, sentindo a mesma sensibilidade da filha, respondia abruptamente: "Provavelmente é apenas um mendigo bêbado." Apesar da resposta do pai, Luísa continuou a se preocupar com o homem, seu coraçãozinho apertando cada vez que eles passavam pelo parque. Luísa era uma criança extremamente amorosa, uma verdadeira joia rara que encantava todos ao seu redor com sua empatia inata. Desde cedo demonstrou uma capacidade única de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros. Sua professora sempre contava à mãe como Luísa sempre corria para ajudar os colegas, oferecendo um abraço reconfortante ou uma palavra gentil para consolar aqueles que estavam tristes. Sua gentileza e sensibilidade se destacaram de tal forma que todos ao seu redor sabiam que ela era verdadeiramente especial, irradiando uma luz que iluminava até os dias mais sombrios. A menina ficava triste ao ver o homem sozinho no banco, mas depois continuava seu caminho até sua escolinha, onde se distraía com suas brincadeiras e aprendizados. E um dia específico, desta vez ela estava sob os cuidados da avó Colette, andando de mãos dadas com a avó. Luísa sentiu o calor reconfortante da sua presença. Ela era uma mulher de coração generoso, conhecida por sua bondade e amor incondicional pela família. Seus olhos brilhavam com uma gentileza que irradiava conforto e segurança para Luísa. Quando Luísa e sua avó Colette passaram pelo homem no pequeno parque cuja presença já era familiar à jovem, um sentimento de compaixão encheu imediatamente o coração de Luísa. Como sempre, ela se lembrou de como implorou ao pai que ajudasse aquele homem sem sucesso. Ao contrário da indiferença do pai, Luísa partilhou os seus pensamentos com a avó, confidenciando-lhe que o homem parecia triste e faminto. Tocada pela preocupação sincera de sua filha, Colette não pôde deixar de sentir um misto de admiração e tristeza. Ela admirava a sensibilidade de Luísa, tão pura e compassiva, e ao mesmo tempo se entristecia por nunca ter tido o mesmo olhar empático para com pessoas fora de sua família. Sem hesitar, Luísa perguntou à avó se ela poderia dividir o sanduíche com o homem no parque. O pedido da menina encheu o coração de Colette de orgulho e ternura. Ela viu nisso uma lição de humanidade de sua filhinha, uma lição que ela mesma poderia aprender. Colette, com um sorriso carinhoso, entregou a refeição ao mendigo, que agradeceu gentilmente. Este simples ato, inspirado na inocência e na compaixão de Luísa, deixou uma marca profunda no coração da sua avó, lembrando-lhe a importância de olhar além de si mesmo e estender a mão aos necessitados. Enquanto Colette acompanhava Luísa à escola naquele dia, ela não tinha ideia do impacto que este simples ato de caridade poderia ter. Ela estava longe de saber que esse ato de bondade, inspirado pela compaixão da pequena Luísa, desencadearia uma série de acontecimentos que mudariam vidas de maneiras inesperadas. A avó deixou a filhinha na escola, e nesse mesmo dia comentou com os pais de Luísa como foi lindo e doce o gesto da menina em dar seu próprio almoço a alguém necessitado. Com um sorriso terno ela disse: "Você criou bem a minha filhinha. Ela é assim por causa do que vê em casa." Os pais de Luísa trocaram um sorriso tímido, conscientes de que eles próprios nunca tinham dado algumas moedas nem feito nada para ajudar os necessitados. Essa generosidade era na verdade uma qualidade inata em Luísa, uma grande lição para os mais velhos. Padre Paul sentiu-se incomodado com o elogio. Ele expressou sua preocupação,
afirmando que o que Colette havia permitido era extremamente perigoso porque ele não sabia quem era esse homem e poderia ter colocado Luísa em perigo. Ele disse em tom de desaprovação: "Esse homem está lá há meses. Deve ser apenas um vagabundo, alguém que não quer trabalhar. É por isso que está na rua." E como Paulo mencionou, ninguém ali sabia realmente quem esse homem realmente era. Na manhã seguinte, a casa estava imersa na rotina matinal habitual. A mãe de Luísa saiu para trabalhar enquanto Paul se preparava para levar a filha à escola. Era uma cena típica. O café da manhã era devorado rapidamente, as mochilas eram revistadas e o relógio estava sempre contra elas. Depois de deixar Luísa na escola, Paul voltava para casa, pronto para começar seu dia de trabalho. Ao caminhar em direção ao carro, sua mente já estava ocupada com as tarefas e compromissos que o aguardavam. Ele havia passado algumas horas em casa trabalhando, imerso nas demandas do dia, quando foi subitamente interrompido por uma batida na porta. Ao abri-lo, deu de cara com dois policiais com expressões sérias. "Esta é a casa dos pais de uma menina chamada Luísa?" perguntou um dos policiais, mencionando o nome de sua pré-escola. Paul empalideceu e um arrepio percorreu sua espinha. Num momento de desespero, ele gritou: "Sim, sou o pai dela. O que aconteceu com Luísa?" Os policiais pediram que ele se acalmasse, explicando que não se tratava da segurança de Luísa. Então um dos policiais perguntou: "Ela era a garotinha que ajudou um homem que estava ontem no parque? Você sabia alguma coisa sobre isso?" Paul, ainda tentando processar a aparição repentina dos policiais, respondeu: "Sim, ela deu almoço para um homem no parque. Mas por que você está aqui?" "Ele fez alguma coisa com minha filha." O policial mais velho balançou a cabeça lentamente, o rosto suavizando um pouco. "Não, senhor. Na verdade estamos aqui porque aquele homem é uma pessoa desaparecida. Ele tem uma família que o procura há meses. Sua filha pode ter sido a primeira pessoa a fazer contato com ele desde então. Ele está falando sobre sua filha, e agora a irmã dele quer lhe agradecer." Paulo permaneceu perplexo. A ideia de que esse homem que ele sempre desprezou pudesse ter uma história mais complexa o deixou desconcertado. O policial explicou que após o gesto de Luísa, sua professora Clara decidiu agir. Clara, sempre atenta a Luísa que falava das suas preocupações com o homem do parque, ficou emocionada com o nível de empatia da sua jovem aluna. A professora, Clara, sempre quis ajudar alguém ou fazer o bem, mas nunca teve coragem ou muitas vezes a vida era muito ocupada. Sabendo que Luísa tinha feito algo tão simples e puro, sentiu-se compelida a agir. Clara foi ao parque e ofereceu ajuda ao homem que parecia triste e desorientado. Conversando com ele, Clara descobriu que ele tinha uma história de vida muito triste e que tinha família. Ela decidiu entrar em contato com a polícia para saber mais sobre o paradeiro dele. Foi quando descobriram que sua irmã o procurava há meses. Paul mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Os policiais lhe disseram que Ana estaria na delegacia e perguntaram se ele gostaria de ir mais tarde para que ela pudesse agradecê-lo pessoalmente. Atendendo ao seu desejo, Paul concordou, e mais tarde, ele, sua esposa e Luísa foram ao estacionamento da delegacia para encontrar Ana. Foi um momento atípico, mas comovente, disse Ana com a voz trêmula. "Não tenho palavras para expressar minha gratidão pelo que sua filha fez. Ela não apenas alimentou meu irmão, mas também deu-lhe uma centelha de esperança. Pensei que o tivesse perdido para sempre." Luísa, segurando a mão da mãe, olhou para Ana com curiosidade. Ana abaixou-se para ficar ao nível dos olhos de Luísa e disse com lágrimas nos olhos: "Você tem um coração muito grande, minha querida. Você ajudou a salvar meu irmão. Ele agora está em uma clínica recebendo os cuidados de que precisa." Aquela tarde se transformou em uma troca de histórias e emoções. Ana contou que Marcel, seu irmão, havia sido um empresário de sucesso, mas após a trágica morte de sua esposa e filha em um acidente de carro, ele mergulhou em uma depressão profunda que culminou em sua vida nas ruas. Marcel sabia que sua irmã Ana o procurava, mas estava apático, sem vontade de viver. Preso num ciclo de desespero e miséria, parecia impossível sair daquele buraco. Porém, quando Luísa lhe ofereceu um sanduíche com tanto carinho, algo mudou dentro dele. Este simples gesto lembrou-lhe a própria filha, e o quanto ela gostaria de vê-lo bem e vivendo uma vida digna. Este momento de ternura tocou profundamente o seu coração. Quando a professora de Luísa, Clara, lhe ofereceu ajuda, Marcel percebeu que talvez fosse o momento de mudar de vida. Ele decidiu aceitar a mão estendida e buscar um novo rumo.
Inspirados pela bondade inocente de uma menina e pela ajuda sincera de Clara, os pais de Luísa, ao saberem de tudo, sentiram um misto de vergonha e redenção. Eles ofereceram ajuda financeira a Ana para garantir que Marcel recebesse o melhor atendimento possível. Clara também ofereceu seu tempo e apoio. Luísa continuou sua rotina nos dias seguintes, mas com uma luz nova no olhar. Ela não entendia completamente a complexidade do que havia acontecido, mas sabia que tinha feito algo de bom. Todos os envolvidos nesta história foram profundamente transformados pela experiência. Eles começaram a ver pessoas com mais humanidade e ofereceram ajuda sempre que possível. Após meses de tratamento, Marcel começou a se recuperar. Ele nunca esqueceu a gentileza de uma garotinha que, com um simples sanduíche, iniciou seu caminho de volta à vida. Ele poderia finalmente seguir em frente, buscando viver da melhor maneira possível. Ele aprendeu a dar um novo significado à sua nostalgia e tristeza e descobriu como lidar com a dor passo a passo. A família de Luísa ficou ainda mais unida após esse acontecimento. O pequeno parque tornou-se um lugar de especial significado para eles. Frequentavam-no com frequência, não só para lembrar como tudo começou, mas também para dar continuidade ao legado de bondade que Luísa havia iniciado. Colette, a avó, também se envolveu mais em atos de caridade, inspirada na atitude da neta. Luísa, com sua bondade inata, não mudou apenas a vida de um homem, mas também tocou profundamente o coração de todos ao seu redor. Mostrou que muitas vezes os menores gestos têm o maior impacto, e assim, ela cresceu, sempre guiada pela luz da empatia e do amor, ensinando a todos que a verdadeira riqueza está na forma como tratamos os outros. Se você gostou do vídeo, clique no botão curtir e inscreva-se para mais histórias emocionantes.